de cada 10 franquias, quantas dão errado? De cada 10, eu te falo que, pelo menos o meu histórico, né, o nosso histórico lá na Wings, 2 ou 3... Primeira pergunta, tem franquia de delivery? Tem, muitas. E se tem, vale a pena? Vale, com certeza. E até saber qual é o momento certo do cara fazer essa escolha de ir pro delivery. Se você tem um restaurante, ainda não tá no digital, trabalhando forte e no delivery, tem grande chance de ter problema no futuro. Qual é um bom segmento de franquia neste momento? Tem alguns nichos específicos. Se eu pensar, aí não falando especificamente do produto, se é hambúrguer, se é pizza, o que a gente está vendo muito são as tecnologias embarcadas. Assim. E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um CWCast, o primeiro podcast de food marketing do Brasil. Quem vos fala aqui é Glauton Santos, o CEO da Cardápio Web, patrocinador oficial do CWCast. E bom, hoje a gente está com um convidado que é um parceiro especial do Cardápio Web, é um cara que fala de um assunto que pouquíssima gente conhece. Está com o Humberto. Prazerzaço de receber aqui, Humberto. Obrigado. Humberto ele é um especialista em formatação de franquias. Ele tem aqui um histórico muito interessante, com mais de 15 anos no mercado de franquia e mais de 30 anos no varejo. Assim, e uma especialização muito forte dentro do mercado de food. Então, assim, é um cara que consegue ter uma comunicação muito boa e uma quantidade de conhecimento aqui relacionado à formatação de franquia, estruturação de processos, escala de negócios de food, que poucas pessoas no Brasil têm esse tipo de conhecimento. Só para vocês terem noção aqui do nível desse cara, é um cara que já trabalhou com TT Burger, O Burguês, Suburbanos, Girafas, Spoleto, Bob's, e assim, é um cara que faz de A a Z, desde a estruturação até a expansão dessas marcas. Então, Humberto, prazer te receber. Obrigado. Se apresenta para a galera, por favor. Glauton, Vamos lá. vocês são super carinhosos com a gente, né? Vocês virem, sair do Nordeste para vir gravar podcast no Rio. É um carinho especial com a galera do Rio, né? Então, isso é muito legal. Escolhemos o Rio. Então, eu vejo, eu sou fã de vocês, né? Como eu falei, eu tenho acompanhado bastante o crescimento gigante, né? O gigantesco crescimento de vocês aí nas redes sociais. Agora, essa semana eu vi lá vocês fazendo uma mega obra, né? Vocês estão, sei lá, quintuplicando o tamanho do escritório, então parabéns. Fico muito feliz de empresas igual a de vocês virem para o Rio, que a gente precisa, né? O Rio de Janeiro é uma grande capital, mas só se fala, né, quando vai falar em crescimento, vai falar em escala, fala em São Paulo. Então, o Rio, a gente tem grandes marcas, como você falou, né? Tem grandes franqueadoras, eu sou fã das marcas que você acabou de dizer. Algumas eu formatei, algumas eu só trabalhei na parte de expansão, algumas a gente fez a parte de consultoria em si, né? Porque a formatação de franquia que a gente vai falar aqui é bem extensa, a gente vai de A a Z, a gente vai da estratégia à expansão, a estruturação, padronização. Então, tem várias empresas que você tem como cliente lá na Cardápio Web, que já foram clientes nossos lá da Wings Company, formatadas, como também, né, são até hoje. Então é um prazer, tem uma troca aqui de conhecimento bastante grande. Vamos fazer um podcast legal. Vamos lá então. E para você que quer conhecer a Cardápio Web, lembrando, é o cardápio digital mais completo do Brasil, uma ferramenta para automação de atendimento, aumento de vendas e gestão para o seu negócio. Então, num lugar só você vai conseguir ter seu cardápio digital, seu chatbot com WhatsApp, disparar suas mensagens de WhatsApp, fazer automação de WhatsApp. Você vai conseguir ter programa de fidelidade, além de controlar seu caixa, gerir seu estoque, fazer seu controle financeiro, fazer sua roteirização de entregas, KDS, CRM, é uma ferramenta super completa. Tudo que o restaurante precisa, restaurante delivery precisa, você vai encontrar no Cardápio Web. Eu vou deixar um link aqui na descrição e aproveita aí as ofertas do caminhão do descontão Cardápio Web. Fechado? E vamos lá, vamos começar, que esse papo aqui vai ser muito bom. Separei várias perguntas interessantes aqui, mas eu queria começar com uma simples, para a gente começar a abrir esse espaço, né? A gente sabe que muita gente quer estruturar uma franquia, e outras pessoas estão na dúvida se elas vão para a franquia, se elas vão para licenciamento, se elas vão para loja própria. E a pergunta é, como que uma empresa de formatação de franquia consegue auxiliar nessas questões? Lá na Wings Company, né, Glauton, você falou bastante coisa aqui que tem muita sinergia com a gente, né? Você falou em várias áreas de um restaurante. Obviamente, nossa formatação não é só para restaurante, mas também a gente está lá com 70%, 80% dos nossos clientes são, então a gente se especializou muito, né? A gente já conversou várias vezes, todas as vezes que você esteve aqui no Rio, a gente já falou de vários outros parceiros do ecossistema, né, do food. Então a gente tem grandes parceiros aí com a gente, que a gente troca muito, né? Então,
para mim, né, para a Wings, né, lá para a Thaís, que é minha sócia, tá aqui, ela tá fora das câmeras aqui, mas tá sempre comigo, que todo mundo sabe disso, a gente tá sempre junto. O que a gente traz muito são as suas soluções, né? Então, as soluções dependem do cliente. Então, quando você fala, pô, mas qual é o trabalho que uma empresa igual a Wings faz? Diversos. Então, eu posso, sim, sentar com o dono de uma empresa, um empresário, e entender que a melhor solução para ele, de repente, não é a franquia. Pode ser, como você falou, o licenciamento. Né? Qual é a grande diferença entre a formatação de franquia ou a estruturação de um plano, né, de uma marca para o licenciamento? O que depende muito é o que você está querendo dispor ao seu parceiro, ou ao seu franqueado, ou ao seu licenciado. A franquia, ela tem uma lei específica, né? Então a gente consegue tratar e dar um suporte mais próximo para o franqueado. O licenciamento, a gente dá uma liberdade maior lá para o licenciado e, obviamente, você tem as prós e contras. Claro que grande parte, acho que posso dizer que 99% das nossas estruturações, nossos contratos são franquia, porque eu acredito muito mais em franquia. Porque franquia a gente tem regras, né, claras, a gente tem, como eu falei, a própria lei. Então, essa troca a gente consegue trazer tanto para o franqueado como para o franqueador. Então, essas regras são bem claras e a gente tem um instrumento chamado COF, Circular de Oferta de Franquia, que vem todos, né? A gente coloca todas aquelas regras ali dentro antes do franqueado, inclusive, entrar. Ele consegue analisar aquele material todo para entender se vale a pena ele entrar na rede ou não. Já o licenciamento, a gente tem uma liberdade. Então, o licenciado ele pode usar a marca localmente, tem algumas regras, mas muito menos do que a franquia. Então, a gente prefere isso porque quando você falou assim, vale a pena ir ou não, tem gente que tem medo ou não de transformar o seu negócio em franquia ou não, hoje você fez aqui várias gravações de podcast com várias marcas, né? E uma delas que acabou de sair daqui agora é uma marca que estoura, tem uma unidade, ela explode de vender na unidade dela, mas ela falta escala e ela tem medo. Não sei se franquia é meu negócio, vou ver e tal. Claro, você até perguntou, você já não conhece? Conheço, a gente se encontra, né? Eu sempre encontro com o dono dessa marca em eventos, mas ainda tem aquele pé atrás. Por quê? Porque lá atrás, as formatações, infelizmente, aí eu falo lá atrás de bons anos, posso falar 20, 30, 40 anos atrás, as formatações não eram vistas tão profissionais como são hoje. Então, a profissionalização do negócio, empresas iguais a Wings Comp foram surgindo de um tempo para cá, e aí eu posso dizer que eu nadei de braçada, porque a gente pegou esse trabalho, esse lado aí de 10, 12 anos para cá, foi esse boom da profissionalização. Você falou aqui, Marx, falou burguês. O burguês saiu de uma unidade para centenas, né? 200 e tantas unidades, o grupo todo, agora não sei nem quantos estão, já até me perdi, mas porque ele pensou em profissionalizar, organizar, e é um dos grupos mais organizados que tem no país. Né? Tem diversos estados do Brasil e ele consegue manter padrão, ele consegue manter um trabalho como se fosse a unidade dele para 200 e poucas lojas, porque ele passou por um processo de formatação, um processo de profissionalização. Então, esse processo que a gente vai falar mais aqui, ele vai, como eu disse no início, da estratégia do negócio, porque não adianta eu pensar em padronizar um negócio que eu não sei nem meu posicionamento direito. A grande maioria das marcas chegam na Wings sem saber seu posicionamento. Não sabe nem seu público-alvo correto. Dá umas dorzinhas de barriga, ele começa a querer vender para todo mundo. Ele não sabe se ele vende para o público A, se ele vende para o B, para o C, para o D. Ele não sabe o produto que ele vai ofertar. Né? Quando você vai para um modelo de negócio diferente um do outro, nem sempre o modelo que eu tenho um cardápio mais extenso numa loja física, eu vou conseguir ter esse cardápio todo no delivery. De repente, delivery eu tenho que focar em produtos que eu consiga ter um maior giro, até porque as estruturas são diferentes. Normalmente eu tenho uma cozinha mais enxuta, eu consigo ter um aluguel mais barato, eu tenho um número de funcionários menor. Então, nem sempre o que vale para uma marca vale para outra. Então, aí que vem a ciência, aí que vem a gente. Senão o cara vai para a internet, ele vai lá fazer vou procurar com formato, ou o teu negócio, não vou não preciso do cardápio web, eu não preciso de toda essa engenharia que tem por trás, então eu vou pegar uma empresinha ali local e vou fazer. E, de repente, ele não consegue ter essa entrega tão boa quanto a nossa, né? Então... Entendo 100% e é um ponto que talvez as pessoas não enxerguem às vezes, mas, cara, padronização é o que dá escala. Restaurante é um negócio que é muito difícil você crescer muito rápido. Então, se as coisas não estiverem muito claras, tem um alinhamento muito óbvio aqui, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, tem muita chance de dar errado. Com certeza. Imagina quando você tiver com as 50 lojas rodando simultâneo. Como que mantém a padronização se não for um sistema extremamente criterioso naquele negócio? Claro.
E isso eu vejo como um desafio muito grande, e que acho que a gente até pode falar sobre isso, porque, pô, cheguei em 50. Não fiz um processo de padronização muito legal, mas fui crescendo, e que se virar um bolo destrutivo, entendeu? Aí você fica com um problema. E às vezes né? a gente acha que isso também é só processo operacional. Não, são tomadas de decisões também. Né? Então, se eu tenho já pré-definido, antes de eu estar crescendo e sair ali de 2, 3 para 5, 10 ou 20 ou 50 lojas, aí não é só a parte da padronização, em todos os sentidos. Quando você pega cultura do negócio, se eu não entender que eu tenho que trazer, né, o que está bem definido para o meu negócio, que eu quero para cá, e mesmo sendo em outro estado, se eu não conseguir levar essa cultura, eu não levar o que eu realmente tenho que entregar para um cliente, já era. Porque em cada lugar vai ser diferente um do outro. Então não é só o processo operacional em si, é o todo. Né? Então a gente já faz isso lá na estratégia. Quando eu falei, a gente tem que se aprofundar. E você fala assim, qual a diferença da Wings Company para a maioria das empresas que formatam? Cara, o cuidado, a atenção. Né? Eu passei ao longo dos anos, né, da minha vida já em franquia, enfrentando um pouco isso. Eu queria mudar, eu não queria ficar só naquela coisa do vou virar uma fábrica e cuspir formatação e botar... Né? Você viu lá que você olhou o nosso portfólio e falou, caraca, tantas marcas assim, mais de 1.000 e tantas marcas formatadas. Mas só que nem todas a gente conseguiu imprimir o que era essa essência que eu queria para estar fazendo. E na Wings a gente fez bem isso. Né? A Wings a gente conseguiu transformar, mostrar para o dono da marca essa importância. Não pensa só em padronizar para ganhar dinheiro e o teu franqueado, você ficar milionário e o teu franqueado ali apertado na ponta. Não, cara. Demonstra para aquele franqueado que você quer ganhar dinheiro, mas ele também vai ganhar dinheiro lá na ponta. Essa importância. Aí vem todas as ferramentas, vem todos, né, todas essas soluções para que todo mundo fique feliz, né? Todo mundo ganhe dinheiro na ponta. Teve uma coisa que tu comentou agora há pouco, que é com relação a modelo de negócio e ficar claro qual é o perfil de cliente, daquele restaurante. E eu acho que isso é um desafio. Acho que muitas vezes o cara que ele abriu o primeiro restaurante, ele não consegue olhar para esse lado do negócio. Quando ele vai para uma formatação, acho que ele vai ter uma certa dificuldade. Sim. E tem uma conexão muito grande com o marketing aí, que é esse perfil de cliente. Como é que vocês lidam com isso? O cara que chega para vocês, que ele não sabe muito bem esses termos, essa visão, vocês dão esse direcionamento, ensinam como que esse cara vai trabalhar isso, fazem uma pesquisa, um diagnóstico, como é que funciona isso? Total. Assim, a gente, não só ferramentas, mas atenção, eu falei, né, você fora do ar, você já me presenteou com isso aqui, eu fiquei bobo, né? A Thaís estava aqui do lado, olha o que vocês fizeram. Gente, olha isso aqui, eu vou tirar, eu fiz questão, não guardei, tinha que ficar aqui, já estava embrulhadinho, eu deixei fora. Cara, isso aqui é marketing puro, gente. Tá vendo esse bonequinho? Sou eu. Lógico que tá mais bonitinho aqui, cabelinho lisinho, meu, uma barbinha, tá vendo? Com meu nome atrás e tal. Isso aqui é um puro marketing, por quê? Com o carinho que vocês tiveram, pensar lá atrás, seus entrevistados, você pensou em cada entrevistado para fazer bonitinho, isso aqui vai para lá para minha estante, vai ficar do meu lado, todo mundo que chegar na minha empresa para sentar, para conversar comigo, vai ver um bonequinho e falar, caraca, você o Cardápio Web fez para mim, tá ali. Então, a gente tem que pensar realmente em todos os detalhes para que a gente atenda bem. Tá aí também, mas eu acabei não dando logo no início do episódio. Obrigado aí. Vamos estar usando a necessaire, Cardápio Web. Também. Eu gosto da cor, muito forte. É forte, né? A cor da Wings é laranjona, né? Uma cor forte. Combina, viu? Não, tem, é laranja, muito bom. Então, assim, esse entendimento que a gente tem e essa preocupação vai além, né, de uma estruturação só. Então, você está falando o que o marketing influencia nesse dia a dia. Cara, a gente tenta trazer para esse cliente uma explicação. Né? Então, eu atraio a pessoa, a gente leva essa pessoa ou via redes sociais, ou tráfego pago, ou eventos, ela vai para dentro da Wings e a grande diferença qual é? Ela não tem só uma marca específica, ela tem uma consultoria. Então, você perguntou, o que a gente faz? A gente entende a pessoa. É quase que um médico. A gente vai fazer uma anamnese nela e vai falar assim, vem cá, o que você precisa? O que é o teu? Aí a pessoa, às vezes, ela é vegetariana e ela procura uma marca e aquela marca tem uma hamburgueria, e, infelizmente, às vezes aquela marca ela vai fazer tudo para a pessoa comprar só porque ela precisa de um franqueado. E ela vai fazer tudo que, você, Glauco, eu sou vegetariano, eu sou da hamburgueria, sou da expansão da hamburgueria. Eu vou te convencer que vale a pena você comprar uma hamburgueria só porque dá dinheiro.
Só que aí tem um lado financeiro? Tem. Mas tem um lado, cara, que a satisfação pessoal talvez vá lá na frente, vai dar um problema. Então, eu não vou vender por vender, a gente não vai fazer a qualquer preço. Então, peraí, deixa eu selecionar bem, deixa eu entender o que você realmente gosta, o que é interessante. E aí, como a gente tem um volume muito grande de leads, a gente tem um volume grande de pessoas que buscam franquia, a gente consegue alocar essas pessoas de tal forma que todas as nossas marcas que a gente tem lá no público, que a gente faz da parte, depois da formatação, a gente faz a parte de expansão, a gente consegue atender. Então, se eu tenho lá, a marca vira e fala, cara, eu quero vender uma loja, um contrato todo mês. Quero vender 2, eu quero vender 3, quero vender 4. Que depende, né, dos investimentos. Tem marcas que a gente tem investimento mais baixo, que a gente consegue vender 2, 3, 4, 5. Tem marca que eu vou vender uma. Tem marca que eu vou vender uma a cada 2 meses, a cada 3 meses. Depende do investimento. Mas isso é alinhado com a marca, para o objetivo dela. Então, a gente consegue trazer a pessoa certa, com as ferramentas corretas, porque a gente consegue entender qual é o perfil daquela pessoa, a gente consegue entender localização, a gente consegue entender ali o hábito de consumo local, para entender se funciona e se tem sinergia com aquela marca naquele local. Então, a assertividade é maior. Né? Então, a gente consegue realmente fazer esse trabalho aí diferente do que, na maioria das vezes, a gente encontra no mercado. Vender por vender. Né? Pegar o dinheiro da pessoa e vender uma franquia, e depois vem a insatisfação, e depois a marca tem que repassar, tem que estar fazendo os tais repasses aí, que são os famosos repasses de franquia. A gente tenta evitar ao máximo. Entendeu? Entendi. Até porque eu imagino que não deve ser barato também se estruturar uma franquia. Queria até começar com fazer essa pergunta logo aqui, porque muita gente deve estar com essa dúvida. Pô, cara, eu tô pensando em fazer esse investimento, tô querendo montar minha franquia, guardei um caixa, e aí, precisa de quanto para fazer esse negócio? Aí você fala em que sentido? O dono da marca virar, formatar, ou eu querer comprar uma franquia? Não, o dono da marca formatar. Sou um negócio, sou uma hamburgueria, sou uma pizzaria, quero escalar um negócio, quero ter franquia. Tá, vamos lá. Falar em valores assim no ar é mais difícil porque depende muito, né? Então, eu não tenho... Lógico que a gente não fica escondendo, pelo contrário, a gente tem um posicionamento muito claro lá na Wings, e acho que isso eu sugiro, todos que estão ouvindo a gente aqui... Eu digo o investimento total, que eu falo... Isso, de formatação. Do cara desenvolver a própria franquia. Transformar sair dessa visão, modelo de negócio que ele tem em restaurante, e agora eu vou precisar contratar gente, vou precisar comprar alguma coisa... O que é que ele teria que fazer? A primeira etapa, a gente sempre fala isso, é em si a contratação de uma empresa especializada, pode ser a Wings, pode ser uma empresa boa, e aí, infelizmente, né, em todos os mercados tem as empresas boas e as nem tão boas assim, né, que não comum com os valores de entrega, né, de entrega correta e fazer um bom trabalho, entregar por entregar, pegar lá um copiar e colar, um documento qualquer, entrega para o cara, dizendo que é uma boa formatação. E normalmente não é. Né? Não foi feito um trabalho com exclusividade, não foi feito um trabalho específico para a marca. Então, quando você pega uma empresa parecida com a nossa, que tem todas as áreas da formatação internas, né? Então, a gente vai da estratégia, a estruturação financeira, a parte operacional, a área jurídica, estratégia de marketing para lançamento da marca como franqueadora, estratégia comercial, né? O suporte pós-formatação, tudo isso é interno, tudo a gente tem lá dentro. Então, obviamente, não pode ser o mesmo valor de uma empresa que é uma empresa de um homem só. Aquele consultor trabalhou às vezes numa franqueadora e hoje tem essa facilidade de você montar uma empresa no seu Instagram, você monta, eu tenho 10 anos de mercado de franquia. Tá, mas ele tem 10 anos como um cara de suporte de uma franqueadora, ou ele era um cara de expansão de uma franqueadora, mas ele não tem o know-how para ter todas essas áreas. Eu e Thaís somos sócios da empresa, peraí, você acha que eu sei mais do que o economista que faz o estudo de viabilidade financeira? Eu sei mais do que um estrategista que faz toda a parte de estratégia? Eu sei mais do que, de repente, um advogado especializado em franquia? Não, eu posso ser, obviamente, o generalista, entender um pouco de tudo, né? Como você é CEO da tua empresa, de repente você não vai saber tanto quanto um cara de programação específico, um cara de tráfego específico, porque ele está estudando, ele está vendo aquilo o dia inteiro. Você tem que ter a habilidade de juntar todas essas peças no lugar certo. Então, hoje, você tem uma marca que você quer se transformar em franquia, você sai ali uma empresa pequena, que é aquele consultor menor, vai te cobrar aí 20, 30 mil para formatar uma marca. Né? Às vezes vai até uns 50 mil. Uma empresa média começa a cobrar em 70, 80, 90. E as maiores empresas, com toda essa estrutura, dando todo o suporte, com mais assertividade, começa ali na casa de 130, 150 mil para fazer uma boa formatação. É um trabalho que não é de um dia para o outro.
É um trabalho que leva em torno de 5, 6 meses, praticamente metade de um ano. É verdade, é demorado. Dando todo o suporte. Dependendo, vai mais. Né? Dependendo da complexidade da operação. Se for para restaurante, né? Tem grandes restaurantes que você tem uma complexidade enorme e que a gente não pega lá o manual só operacional, a gente às vezes faz uma manualização específica para aquela empresa, porque ela tem uma especificidade, né? Aquele restaurante ou aquela clínica médica ou de estética, a gente vai lá e faz um protocolo específico. Né? Então tem clínica de estética que a gente fez, já formatou, que ele tem protocolos que só tem nele. Então não tem como ter não tem como ter ali um manual genérico. Né? Eu tenho os manuais que servem para a maioria, mas eu vou montar um manual de um protocolo específico para aquela empresa, entendeu? Então vai muito da complexidade. Humberto, lá na Wings você só tem um pacote mais caro? Não. A gente tem pacotes específicos. Eu consigo ter, como você falou, né? Você tem ali diversos pacotes, diversos serviços. Então a gente tem sim alguns valores que a gente consegue ter mais competitivos, que aí se enquadram, né, com outras empresas, às vezes de menor porte, porém com uma entrega de excelência tão boa quanto, de repente, de um valor mais alto. Fora isso, qual outro investimento? Se você fica dentro de uma empresa como a nossa, eu boto à disposição, depois de formatar, a equipe jurídica, a equipe operacional, a equipe financeira. Então, em vez de você ter que montar uma franqueadora e já ter que ter esse time todo, no primeiro momento, você conta com o nosso time. E aí a gente vai fazendo a expansão. Conforme vai tendo crescimento, eu fico muito feliz quando a marca fala, pô, Humberto, agora que eu já estou com 30, 40, 50 lojas, eu vou montar minha equipe interna. Pô, legal. Entendi. Então aí vocês já fornecem tudo pro cara, o cara não precisa se preocupar com nada. Nada. No primeiro momento, não. Entendi. Porque ele já tem todo o suporte. Ele vai, sim, no primeiro, ali naquela questão, em valor, mas ali é mais caro, né? Porque aí, se ele fala só em preço, eu vou fazer uma cotação para ver qual é a empresa que menos cobra. Aí você está indo para a cotação e entregar o teu negócio na mão de qualquer um, né? Então, vou operar, né? Eu faço muito esse comparativo. Você vai operar o coração. É vida ou morte. Você vai dar na mão de um cara que não tem experiência, que acabou de entrar, acabou de se formar, nada contra, na lógica, que aí você vai, né, um novato ali, um médico acabou de se formar, ou não, eu vou entregar num cara que tem experiência, um cara que já tem histórico, né, bacana, aí você vai entregar o seu negócio, que você lutou para ter sucesso, na mão de qualquer um, na mão que não tem experiência, um cara que cobra qualquer valor, eu duvido que você vai entregar a sua vida na mão de qualquer médico. Então, por que você vai entregar o seu negócio na mão de qualquer um e só porque cobra barato? Não é por aí, né? Não é por aí, claro que não. Eu queria dissecar um pouquinho a parte do marketing, né? Já que a gente está sempre falando de food marketing aqui dentro. E eu queria entender o que é a estruturação, né, dentro desse processo todo, onde é que está entrando a estruturação do marketing e o que é que vocês têm que fazer assim que o cara, entrei, quero trabalhar marketing, quero trabalhar marca, branding, quero me desenvolver a nível de franquia, quero entender meu ICP, né, meu perfil de cliente ideal. Onde que entra a Wings nesse cenário? Então, a Wings no início, tá? E aí eu vejo como uma diferença bem grande do mercado, né? Porque a maioria das formatadoras, né? E eu conheço bem a maioria delas, são amigos e tudo, estão no mercado, mas falaram, não, a gente tem que só padronizar. Peraí, cara, eu vou padronizar o quê? Se eu não estou entendendo ele lá no início. Então, né, vem sim a entender, como você disse, mas eu não tenho que me envolver para entender qual é o cliente ideal de uma hamburgueria. Como é que não? Se eu não souber, também, apesar da gente aqui como formatadora, né, uma empresa que vai formatar, eu não preciso estar tão envolvido com B2C, eu tenho que estar mais envolvido com B2B, que é o cara que vai comprar a franquia, mas também se eu não souber qual é o cliente ideal dele lá na venda, eu vou ter dificuldade de entregar para esse cara, que vai ser o franqueado, né, um local correto, uma pesquisa bem feita, né, para poder saber se até no local que a gente está entregando, ou o modelo, né, de operação, a estrutura, é correta. Porque depois ele não vai vender, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele estiver no lugar errado, para a pessoa errada, ele pode atrair, ele pode fazer o que quiser. Então, lá atrás, alguns anos atrás, aí eu estou falando de bons anos, de 5, 6 anos atrás, antes desse boom, né, de tráfego pago, antes desse boom, né, até das empresas de tecnologia, a tua empresa, quantos anos a tua empresa tem? 5 anos, 6 meses. 5 anos, 6 anos. Então, assim, e se transformou numa gigante
em 5 anos, porque a tecnologia ela veio muito rápida. A gente está falando aí, né, em janeiro eu fui para a NRF, que é, né, a maior evento, a maior feira do mundo de varejo em Nova York, todos os anos são em Nova York. Eu trouxe de lá uma bagagem absurda, muito voltada à tecnologia. Então, eu ouvi das 700 e tanto, 800 palestras que tiveram lá, e claro que em 3G você não vê todas, você tem que escolher, todo mundo falou em tecnologia. Então, a tecnologia aliada a um bom posicionamento, um bom marketing, funciona. Né? Eu vi lá, tem uma marca chamada Lululemon, né? Que é uma marca de moda e tal. O CEO da marca, o que ele falou? A pesquisa vem aliada a um bom marketing, a um bom posicionamento, para eu entender o meu cliente. Então, ele entendeu as demandas que ele precisava, não era só no designer, não era só na moda em si, era na funcionalidade, era na forma que vinha, né, na questão de conforto. Ele estava falando, eu não sabia. Ele falou, você sabia que 80% dos testes para calçado feminino é em cima da plataforma do calçado masculino? Eu falei, como pode? E é isso. Aí eu falei, mas que doideira. O pé e o formato é totalmente diferente um do outro. E é baseado em cima disso. Quando ele falou aquilo, todo mundo, tu vê, olha para aquelas mais de 1.000 e tantas, 2.000 pessoas naquele auditório, olhando com uma perplexibilidade, perplexo. Foi com aquele olhar perplexo de uma coisa que você não imaginava. E aí o que ele fez? Não, peraí, vamos fazer um sapato em cima de teste para o pé feminino, para ser mais assertivo. Então, assim, quando você vê uma coisa dessa numa era como essa, tu fala, não é possível. Não é possível que eu tô estudando, né, em cima de uma coisa que não era para ser. Né? Então, quando você fala em aliar tecnologia com marketing, é o que a gente começou a fazer lá atrás. Então, há uns 5, 6 anos atrás, eu já estava falando muito dessa questão de tráfego pago, que hoje em dia qualquer um, né, se fala assim, meu negócio se não tiver um tráfego, não tiver um gestor de tráfego bem feito, não funciona. Mas você imagina falar para uma empresa de consultoria, no mercado nosso, tão formal, no mercado tão nessa parte, né, de muita estruturação, muita parte jurídica, muita parte de contrato, em falar em marketing, em venda. Então eu ouço vários consultores da Tempo da Pedra só falar em a área mais importante da empresa é a área de estruturação, é a área jurídica. Tá bom, em venda você não fala? Marketing você não fala? Então a nossa força foi isso. A nossa força, a Wings, foi vamos mostrar, vamos dar a cara, vamos mostrar para aquela marca. Né? A gente tem como eu falei aqui, tem um cliente que é o Casal dos Churros, depois bota aí o link aí se sair lá. Eles fazem vídeo o dia inteiro. Os caras explodiram. Né? E quando a gente foi lançar a marca deles como franquia, a gente fez um vídeo, que eles fizeram, inclusive, e a gente foi colaborador e explodiu. Tiveram, em um dia, mais de 2.000 pessoas se cadastrando para virar franquia dele. 2.000, cara. Né? Em um dia. Caramba. E você imagina, se nós não tivéssemos uma estruturação, né, interna, de automação de atendimento de lead, né, filtro, né, nosso CRM funcionando bem feito e tal. Dinheiro fora. Concorda? Então, assim, a gente conseguiu atender, porque lá atrás a gente já começou a entender que isso precisava. A gente montou a nossa máquina de vendas, estruturadinha, bacaninha, para ter lá todo atendimento. Chegou o tráfego, vem para o nosso CRM, funciona muito bem, a gente consegue fazer os filtros todos, a gente consegue entender qual é o lead qualificado, qual não é, até para formatar. Às vezes, tem marca que chega ali, entra, e a gente consegue com alguns filtros entender se ela só precisa de uma consultoria inicial, que ela não vai ter não vai conseguir pagar um ticket, né, alto de 100 e poucos mil, mas ela precisa de uma consultoria de 2.000, 3.000, porque ela precisa de uma coisa bem específica, ela precisa de uma consultoria de 10 mil, de 15 mil, 20 mil, porque depende do produto, depende da necessidade dela. Isso tudo com automação, isso tudo com marketing bem feito. A gente conseguiu chegar bem feito, bem nessa coisa. E eu não te respondi porque você me perguntou o que a gente faz. Várias ações, cara. Então eu pego lá, você pegou aí algumas marcas de food que cresceram com uma simples atitude de pegar no papel craft, em vez de escrever seja um franqueado, já no craft, que aquilo vira paisagem, com uma simples atitude de fazer um folder bacana, toda semana ele mudar e botar lá, seja um franqueado com coisas que chamem atenção, porque se chega um produto na sua casa, naquele momento que você está com fome, naquele momento que você está com a sua família, com aquele momento que, quando chega uma comida na tua casa, você fica doido.
Né? Não tem nada melhor do que tocar a campainha que o entregador, né, do delivery na tua porta. Você vai comer tua pizza, vai comer teu hambúrguer, vai comer seu sushi, chega ali, quando ele vai abrir, tem lá escrito, seja um franqueado diferente e tal, ele tem que tirar aquele folder para abrir. Então ele tem que passar por aquela coisa ali, pô, que legal. E é aquele momento que a família tá ali, que aquele folder vem para a mesa, que o pai, a mãe, todo mundo olha, é legal. Então assim, tão pequenas atitudes que daqui custam a pouco gera uma conversa nessa muito hora do barato, jantar. muito barato com muito efeito, entendeu? Tem coisas assim muito legais, né? Coisa simples, é o marketing criativo, né? Tem uma marca nossa que a gente fez lá atrás e veio dela, tá? Não foi o Wings, o Humberto que pensou, idealizou, não. A marca simplesmente colocou no banheiro da loja dela e no espelho escrito: você pode ser dono da marca específica, tal, com QR Code. Então, você está olhando para um futuro dono da marca tal. Sabe, umas coisas criativas, e o cara... E que legal, aí ele bota lá o celular no QR Code, já cai lá na landing page falando da franquia da marca, entendeu? Então, coisas pequenas que funcionam muito. Humberto, e pro cara que vai expandir? Pô, vou trabalhar marketing com esse cara que quer expandir. Como é que eu faço para manter essa marca bem consolidada no mercado? A marca querendo, já depois de formatada? Já depois de formatada, quer expandir. Então, aí entram várias estratégias, né? A gente tem que entender, como você falou ali, entender bem o público dela, porque... tem um grande risco de você ser muito forte no digital hoje em dia, ser muito forte em captação de pessoas que queiram comprar, mas nem sempre são as pessoas, né, o candidato ideal. Então, se você tiver um bom trabalho no seu offline, né, em todos os canais, dali de um folderzinho ao atendimento bem feito, porque a pior coisa que tem é quando você chega num restaurante, a gente está falando aqui de comida, e fala, ai, que legal, isso é uma franquia? Aí o garçom, franquia? Que franquia? Que é isso? Como assim? Que é isso? E aí a empresa está gastando milhões, né, para atrair uma pessoa para virar franqueado e não está bem treinado uma equipe para dizer, franquia? Sim, é assim, mas só um minutinho que eu vou chamar uma pessoa que é especialista. Aí vai chamar um gerente, vai chamar uma pessoa que foi bem treinada para falar sobre isso. Porque se você fala mal, você perde, né, um bom lead ali. Ou um tráfego. Aí eu faço um anúncio absurdo, faço uma campanha maravilhosa, mas o cara entra numa landing page mal feita, com uma usabilidade ruim, né, com UX, né, que é o negócio aí que vocês de digital falam pra caramba aí de tecnologia, mal feito. Então o que adianta eu gastar dinheiro, o cara entrar e meu Instagram ser feio? Não adianta de nada. Ou meu site ser ruim, entendeu? Não, estou entendendo. Então, no caso aqui, existe um trabalho onde vocês vão olhar a performance para poder escalar a franquia e conseguir potenciais franqueados para a operação daquele cara. E hoje qual é o canal que mais funciona para isso? É Google, Meta Ads? É uma ação mais criativa do próprio restaurante? O todo, né? O todo, como a gente falou. O todo é importante para caramba. Foi como você disse, o cardápio web está vindo para o Rio mais forte. Você falou que você está com quase 1.000 clientes já no Rio, no estado do Rio. Isso é um absurdo, né? Dos teus 9.000 que você falou, né? No total. 9.500. Um estado igual ao Rio de Janeiro, 9.500, você tem 9.500 no total e só no estado você tem praticamente 1.000 clientes. O que você faz aí, né, para você atingir o máximo possível de clientes aqui? Você tem várias estratégias. Então, essas estratégias que se você pensar antes, quais são as melhores, planejar bem isso e fazer um plano de execução bem feito, a chance é bem grande. Então, tem marcas que não são no Google, tem marcas que você tem que atrair mais pela rede social, são marcas que são melhores, vão ser mais procuradas pelo Google, né, e do que o Google hoje, até no GPT e tudo mais, não sabe, do que nas redes sociais. Entendi. Combinam mais com aquilo. Tem marcas que a gente consegue pro lado educacional maior e buscar canais como o YouTube, né? Então, depende. Então, você tem hoje uma variedade enorme para ser feita. Né? Você fala, mas tem marca que funciona muito bem ainda no Busdoor. Tem marca que funciona muito bem ainda no Outdoor. Depende. Então, você tem uma variedade grande que aí a gente, na Wings, vai conseguir chegar para você e falar, cara, olha, a gente estudou bem, entendeu bem, o teu melhor canal é na tua embalagem. O teu melhor canal então, então até para esse cara que tá chegando em vocês vão conseguir dar um direcionamento de como que esse cara faz para vender. Que interessante, ó, vocês vão montar uma franquia, estrutura o negócio todo, completinho, todo formatado, no final, não acabou. Agora a gente vai começar um trabalho de desenvolvimento de novos franqueados dentro da operação. Vamos pegar o primeiro franqueado.
Pô, mas o ritmo de crescimento que eu quero é 2 franquias por mês. Vocês conseguem desenvolver um planejamento, para conseguir obviamente, essas duas. com os custos que ele vai ter que arcar para Claro. poder conseguir essas 2 franquias, mas vocês conseguem organizar e fazer essa estruturação. Total. Você já tem um exemplo assim de um case que foi absurdo? Que Então, o cara entrou e foi não sei quantas franquias em um ano, uma coisa rápida. Então, olha só, tem várias, né? Tem um que eu adoro, eu falo muito, Porto do Sabor, que é aqui do Rio, que não sei se você conhece. A Porto do Sabor era uma loja, tinha uma unidade só na Barra da Tijuca, vendia, era muito conhecido pelo melhor açaí do Rio, aquela coisa toda, e todo mundo falava que o melhor açaí era do seu, né? Você tem várias marcas emblemáticas que vendem açaí aqui no Rio, e todo mundo falava que era o melhor açaí. Como a Porto também. Mas só que engraçado, não era ela falando, eram os clientes que falavam, pô, o melhor açaí é da Porto, o melhor açaí é da Porto. E aí quando a gente foi vender, e aí eu até encontrei a dona Arlete recentemente, né, e o Thomas também, que é o filho dela e tal, né, e aí no evento agora foi na SRE, ali no Rio Centro, quando eu olhei para ela, dona Arlete, eu apresentei e falei, olha, tudo começou com a senhora, tal, lá atrás, minha história de franquia, a senhora também, né, ela falou, tudo começou com vocês, tal, muito legal. O que ela fez? Ações simples e que funcionaram muito bem, porque ela já tinha, cara, um carinho, ela tinha um engajamento com a clientela dela absurdo. Aí ela até falou, pô, lá atrás, será que eu vou vender franquia? Será que eu vou bombar? Cara, ela explodiu de vender franquia. No início, no primeiro ano, ao ponto que ela foi feita até programação. Dava para programar. Olha, eu te vendo, mas espera um pouquinho. Vamos esperar 2, 3 meses, 6 meses para abrir uma loja. Ela, não sei nem como é que está hoje, está o Daniel lá, que é o diretor de expansão, diretor executivo, né, o Daniel, um grande parceiro, um abraço para ele aí também, tricolor doente com a mim. Foram quantas franquias no primeiro ano? Eu não lembro exatamente, mas foi muita coisa. Dentro do Rio de Janeiro, Mais você falar em 10, 15, 20 franquias e crescimento. Hoje devem ter mais de 50, sei lá, 60 franquias. Aí mais de 10 franquias em um ano. Isso tem. Tem várias marcas que você consegue 10. Outro fenômeno, ou você pegar aí o Renato lá, né, eu falo muito dos dois, né? Renato e Rodrigo lá da Suburbanos, pizza, e aí a Thaís não vai me deixar mentir. Quando a gente começou a formatação da Suburbanos, eles tinham um marketing tão bem feito, eu falei para ela, cara, isso aqui vai explodir. Claro que o produto era muito bom, né? O produto deles já era muito bom na época, desde quando eles lançaram, mas com a estratégia de marketing tão bem alinhada, tão bem feita, que eles explodiram, começaram a vender franquia pra caramba. Né? E aí a coisa vira orgânica, aí vem uma atrás da outra. Né? Então você consegue ter esse sucesso com as estratégias bem feitas, entendeu? Humberto, e quando é que o cara começa a ganhar dinheiro com franquia? Então, depende. Tem muita gente que fala, né, só com 50 lojas eu ganho dinheiro. Não, tem uma galera com 100 lojas eu ganho dinheiro. Cara, não é bem assim. Né? Tem redes aqui que a gente começaram aí já com 4, 5, 6 lojinhas e já estava ganhando dinheiro. Já está ali. Com 6 lojas, 5 lojas, o cara já estava ganhando dinheiro. Porque assim, depende do teu custo. Depende da estrutura que você monta, né? Então, assim, tem marcas que já no meio da formatação já está montando um mega escritório, já está contratando 10 pessoas para... O planejamento de vocês já envolve isso, saber o quanto que esse cara vai gastar e depende também depende do modelo de negócio, eu imagino, né? Com certeza. Então, assim, tu pode dizer que, por exemplo, para uma hamburgueria, para o cara começar a ganhar dinheiro, ver correr do dinheiro. Porque aí depende. Aí eu vou falar para ele, cara, você precisa ter hoje 1 ou 2 ou 3 supervisores de campo, você com 3 lojas, pô, peraí, faz você tá ali próximo, aprende. Né? Então, um pequeno franqueador que ele tem lá 1 ou 2 lojas próprias e já começa a vender 1 ou 2 ou 3, a primeira coisa que nós falamos lá, eu falo, vai você pro campo. Vai você lá para entender as dores do teu franqueado, porque é bem diferente. Eu falo, eu vou te dizer que você talvez tenha menos trabalho em abrir 3, 4 lojas próprias que uma franquia. Porque você abrir no primeiro momento, você está abrindo, né? Você vai ter lá os seus erros e acertos, mas você está no domínio do negócio, você já sabe fazer. Agora, e a pessoa que entra, que normalmente o franqueado não tem tanto conhecimento ou não tem nenhum, que ele vem de outro setor, às vezes ele é um executivo, né? E ele quer empreender em certo momento, esse cara não sabe nada. Ele não sabe nem, ele nunca teve um CNPJ, ele nunca contratou ninguém, nunca teve uma pessoa sendo contratada. É lógico que ele vai ter muito mais dificuldade para botar o negócio para rodar do que você abrir, de repente, 2, 3, mas depois não. Depois, quando você entende essas pequenas dores ou as dores dos seus franqueados, da primeira, segunda, terceira, é muito difícil. Depois você começa a abrir com mais facilidade, porque você já sabe o que está te esperando ali na frente. Então, esse fantasma, a franquia vai me dar dor de cabeça, vai ser muito ruim. O início não é tão fácil.
Se eu falar que é moleza, vou abrir 10, 20, 30 franquias rápido e administrar é fácil. Não é. Não é. Mas depois você começa a pegar a prática, Entendi. você facilita, entendeu? E eu imagino que nessa primeira franquia deve ser uma mudança de mentalidade muito forte pro cara que vem também, o dono de restaurante. Não só o franqueado que vai entrar e vai ter que, obviamente, entender como é que funciona, empreender, tem todo um desafio por detrás. Mas você tem um cara que vem de um modelo de negócio mais tradicional, um restaurante, talvez tenha aberto ali mais umas 2, 3 lojas, tá ali com as suas 4 lojas abertas. E esse cara, ele tem um jeito dele fazer as coisas que é naquele processo, ele tem que mudar a mentalidade dele para o modelo de franquia. Onde ele já não é mais também aquele cara que fica metendo o dedo em tudo. Né? Tem um outro ser humano ali que tem que saber empreender, que tem que ter suas responsabilidades e que esse cara tem que tocar o barco. Com certeza. Tem que falar de cultura, tem que falar de gente, que é um trabalho que, porra, às vezes o cara não vem com esse background todo. Como é que é essa mudança de mentalidade? Tem muita dor de cabeça com isso? Tem, então. O maior desafio nosso para quando a gente monta, né, e transforma aquele empresário, né, que é praticamente um comerciante, ele tem um comércio, ele tem uma loja. Sim. A um empresário estruturado, um empresário que tem que entender que ele está passando por uma consultoria de estruturação e profissionalização do negócio dele. Se ele não entender que quem vai comprar uma franquia tem que receber esse background, como você falou, já enlatadinho, organizadinho, né, e bem feito, ferrou. Você simplesmente vai passar para ele, não, amigo, no dia a dia eu te ensino e toca pau. Não, você tem manual para tudo e tal. E aí você tem que deixar o franqueado lá. E é por isso que é tão importante a franquia ser toda presa, assim, tudo padronizado, tudo certinho. Total. Porque na hora que bota um cara lá, que esse cara não tem essa mesma cabeça, pode quebrar muito fácil. Com certeza. E aí você tem realmente ferramentas ali que você, depois de bem estruturadinho, você consegue trazer isso para o franqueado, ele entender que ele seguir aquele passo a passo, a chance dele ter sucesso é bem grande. Então, assim, a mentalidade do dono da marca, dele não poder mais entrar na loja, porque aquela loja é do franqueado. Quem pagou para aquela estrutura, quem botou o capital foi o franqueado. Então, o franqueador não pode chegar num belo dia na loja, pode mandar fulano embora, você está demitida, troca isso, troca aquilo. Não, peraí. Você tem, como eu falei, você tem ferramentas para isso. Se eu tenho lá manuais, se eu tenho toda a parte de critério, tudo bonitinho, para que o franqueado mantenha tudo certinho, você tem formas de controlar e cobrar do franqueado. E se esse franqueado, né, obviamente, indo para todo o caminho do diálogo, do relacionamento, mesmo assim não for, começa a mostrar para ele, cara, olha, você não está indo conforme o nosso manual tal, você não está indo conforme as regras tais, e você pode até notificar. Você pode dar uma notificação, né, você pode multar um franqueado, você pode começar a colocar com essas regras, com a parte toda operacional que a gente tem, até contrato, em cobrar dele, ao ponto de chegar e falar, não, esse cara não está mais alinhado, já tentou diversas vezes, não deu, ao ponto de tentar tirar ele dali da rede, entendeu? Mas você não tem que ficar indo, como você falou, né, a mudança de mindset, a mudança de mentalidade do dono da marca, é saber que ele saiu de operador para gestor. Quem faz a estratégia e a gestão é o franqueador, e quem faz a operação local é o franqueado. E ainda é um nível a mais de gestão, a gente pode colocar assim, né? Porque o cara, quando ele tem um grupo, ele tem os gerentes dele que vão cuidar da operação, mas na hora que ele quiser, ele vai lá e ele tem um impacto muito grande. Ele fala quem pode sair, como tu falou. Ele pode treinar aquele gerente de uma forma muito mais característica dele. Já o franqueado, não. O franqueado da franquia é dele. O dinheiro é dele, o risco é dele, é tudo dele. É isso. E que é a diferença. Então, e que eu falo? Assim, né? Aí, vocês não querem desligar esse ar-condicionado, não, gente? Juro, tá congelando a perna. Cara, é foda, né? Porque ou ele fica gelado demais, ou então a gente começa a ficar com calor daqui a pouco. Não, e eu pra reclamar de ar, né, meu? Tem coisa errada, que tá vindo aqui, porra, e eu gosto de um ar-condicionado forte. Então, e é o que eu tava falando sobre a questão de ser franquia ou não, eu prefiro 1000 vezes você estruturar uma franquia do que você montar várias lojas, você sendo cotista ou sócio dessas lojas todas. Pô, peraí, se eu tenho uma lei que me traz segurança, dizendo ali, são CNPJs separados, olha, franqueado, você se fizer besteira aqui, e eu te dando todo o suporte, eu estou te dando todo o passo a passo, se você fizer, a responsabilidade é tua. Não vem trazer para mim, você não foi lá e não assinou carteira do teu funcionário, você não geriu, não fez direito do funcionário. Se ele entrar, aquele funcionário na justiça, claro, peraí,
Ah, não, agora se eu sou um franqueador negligente, estou deixando meu franqueado solto, não estou dando suporte para ele, e ele lá na frente está pecando, aí sim, se conseguir comprovar que o franqueador não fez o que deveria fazer, aí tem grande chance dele responder junto. Do contrário, cara, é o franqueado que está lá. Então, assim... Em teoria, uma empresa como a sua já consegue deixar tudo organizado para o cara não ter essa dor de cabeça. E principal, cara, aí que eu acho bacana, você como franqueador, você tem que entender que aquela pessoa ali, o franqueado botou o dinheiro dele. Então tem muita coisa envolvida. Então eu prefiro 1000 vezes ter, sim, 10 franqueados do que ter 2, 3 lojas próprias. Porque se eu tenho 2, 3 ou 10 lojas próprias, quem vai estar na ponta ali, claro que é meu funcionário, né, meu colaborador, mas ele não botou o dinheiro dele ali. Não, ele não botou dele em risco. No dia que der problema naquela loja, tu volta para aquela operação e tá ferrado. Volta, vai ter que cuidar, vai ter que... Vai. Cara, o franqueado bota o dele e normalmente se ele botar o dinheiro da vida dele, ele vai fazer tudo para dar certo. Ele vai levar a mulher para trabalhar, o filho, filha, o parente, vai estar todo mundo ali 24 horas, ele vai dar o gás dele até que o negócio funcione. Agora, se você vai lá e bota o teu funcionário e não tiver um engajamento muito forte, se não tiver um trabalho que aquela equipe funcione, cara, se quebrar, quem perdeu o dinheiro foi você. Então, o franqueado ele bota o dele junto ali, né? Tô entendendo. Pô, isso é loucura. Cara, como é que funcionam as etapas da formatação da franquia? Ó, etapa, tem empresas aí que falam, não, eu vou fazer toda a parte financeira para entender quanto essa pessoa vai pagar para montar, quanto ela tem que faturar e calcular o payback. E eu vou lá e monto ali um processinho ou outro, alguns manuaizinhos e já faço o contrato, tá tudo certo. Cara, esse ledo engano, aí que é ruim. Muita gente, né, e como a gente estava falando aqui, esse teu entrevistado anterior aqui, a franquia não sei se é bom para mim não e tal. Porque ele tem trauma de olhar lá atrás várias empresas que foram para o mercado de franquia muito desorganizado, sem os processos corretos. Então, o principal momento que a gente entende é fazer uma imersão bacana. Então, a gente entra a fundo nas marcas. E a gente vai lá e, vou formatar a cardápio web para ter uma cardápio web em cada estado no Brasil. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entender você. Eu tenho que entender realmente como a cardápio web funciona. Se você tem sucesso para pensar em formatar, eu tenho que entender o que você faz. Né? Qual é o teu sucesso? Como é que são os teus processos? Tudo que é o seu interno primeiro, antes de eu começar a montar e simplesmente achar da nossa cabeça, que consultor é isso, né? Todo consultor acha que sabe tudo, consultor é o papa do negócio, vai lá e quer mudar o teu negócio todo. Pô, peraí, se estava dando certo, cara, respeita primeiro a história, respeita primeiro o passado desse empreendedor. Mas também não quer dizer que ele sabe tudo, porque senão também ele não estava te procurando para poder organizar mais ainda a casa. Então, é o somatório da experiência do empreendedor com o conhecimento nosso da consultoria para trazer bem feito. Isso é no início. Isso é a primeira etapa. É estratégia pura. Então, como eu estava falando, eu falei até que no início, se eu não souber o primeiro posicionamento daquela marca, não souber o consumidor dela, quem é o público ideal, né, ou até quem é o meu franqueado ideal, se eu não souber um modelo de negócio, né, hoje em dia, cada vez mais você está buscando modelos alternativos. Né? Então, se eu era um restaurante, só atendia o público, né, ali na física. O TT Burger, né? O Deco fala muito isso, né? O Deco, um dos sócios do TT, ele não tinha delivery. Não falava em delivery. Zero interesse. Zero. Vinha pandemia. Os caras são rápidos. Os caras pensam, peraí, eu não posso morrer. Aquela experiência, porque o TT tem muita experiência, né? Ele entrega muita experiência na loja. Eu tenho que ir pro delivery. E ele fala muito isso. Eu fui lá, corri atrás para fazer o delivery, corri atrás para formatar. Né? Teve um podcast que a gente participou, que eu entrevistei ele numa rádio aqui do Rio. Inclusive, ele falou, não, cara, eu tenho que agradecer muito porque vocês ajudaram a mudar a história do TT na questão da estruturação toda para a franquia. E aí o TT cresceu muito, né? Tá muito organizado e hoje tem muitos franqueados pelo Brasil todo com vários modelos. Então, ele tem modelo só para delivery, ele tem modelo loja física, ele tem modelo loja física com delivery. Então, assim, se você não ficar antenado, né, dono de marca, que você tem que, de repente, não mudar o teu negócio 100%, mas adaptar aos novos tempos, ferrou. Né? Então, como a gente falou ali, IA. Né? IA hoje você hoje deve usar muito tecnologia de ponta no teu negócio. Se você então não buscar, você que é o dono de negócio, não buscar as inovações, né? Você fica fora. Então, a gente pensa 24 horas nisso. Então, a primeira etapa é pensar,
em coisas diferentes para cada marca que está sentada na nossa frente. Aí, quando eu tenho isso tudo, eu já sei para onde eu quero crescer, como eu quero crescer, qual o modelo, qual o produto. Pô, como eu falei, tem produtos, né, que não cabem dentro de todos os modelos de negócio. E principalmente precificação. Ah, não, eu vou lá, beleza, eu vou lá e precifico, eu tenho lá um preço só, e o meu produto, tanto na área nobre quanto na área mais carente, eu ter o mesmo valor. Cara, infelizmente não dá. Né? Semana passada eu fui visitar um cliente numa central rodoviária. Cara, o cara vende um salgado a R$ 6,99 e é um bom salgado com suco. Pô, você vai numa área nobre, o salgado é R$15, R$20. Então, se eu vender um salgado de 15, 20 reais naquele local, não vai vender um. Ninguém vai comprar, cara. Então, eu tenho que saber me adaptar bem. Então, isso é estratégia. Como é que eu vou crescer uma franquia sem estratégia? Sem entender o público, o produto, a forma de vender, né, o modelo. Então, isso tudo a gente já faz ali no início. Para depois vir para a segunda etapa, que é o financeiro. Que eu vou entender cada modelo, quanto vai custar cada modelo para o franqueado abrir, quanto ele tem que faturar em cada modelo, rentabilidade para entender o payback. Quanto tempo ele vai pagar? Senão eu vou lá, eu anuncio a minha franquia, essa franquia específica tem 36 meses, 48 meses para se pagar. Não vai vender. Porque aí eu estou me comparando com grandes redes, McDonald's da vida. Pô, peraí, McDonald's sim, eu tenho uma marca mega estruturada, mega tradicional, mesmo sabendo que meu payback é um pouco mais longo, mas eu sei que eu vou entregar. Eu sei que daqui a 3 anos ou 4 anos, a partir dali, já está pago, e eu estou firme. Agora uma marca nova, que eu não sei qual é, uma marca que acabou de surgir, eu vou esperar tanto payback? Não sei se daqui a 3 anos ela está viva. Então, isso tudo é estratégia no início. Então, a gente tem que já montar. Depois do financeiro, e obviamente no financeiro a gente sugere taxa de franquia, royalties que vai ser cobrado do franqueado, um fundo de promoção, fundo de propaganda vai ser cobrado, aí a gente vai para o operacional. Aí são todos os processos. Foi tudo que eu falei. Todos os manuais que a gente realmente cria para manter esse processo funcionando. Já sabendo estratégia, sabendo financeiro e a parte operacional, eu vou para o jurídico. A gente cria os contratos de franquia, que são, obviamente, os contratos entre o franqueador e o franqueado. Está pronto? Essa estrutura está montada? Ok. E aí o que você falou bem. E o que é o marketing estratégico da franqueadora e o que é o comercial da franqueadora? Aí é o nosso forte. A gente gosta de fazer. A gente gosta de entender como a gente vai vender, que cada marca tem sua estratégia, cada marca tem a sua forma, como eu falei aqui. Nem sempre uma funciona, né, tão bem quanto para a outra. E a gente consegue realmente fazer com que aquela marca se posicione de uma forma que chame tanta atenção das pessoas que estão buscando franquia para facilitar a minha área comercial. Aí uma área comercial bem feita, com uma máquina de venda bem estruturada, sabendo atender e entender cada perfil de pessoa que busca, porque nem sempre um franqueado que é atraído por uma marca, ele tem que ser tratado igual a um franqueado que está buscando para outra, que são perfis totalmente diferentes. Então, se a gente não souber as estratégias todas também de transformar aquele lead em real comprador, você perde o cara no meio do caminho, entendeu? E aí você não fecha o contrato e ele vai fechar com outro. Cara, e é uma venda complexa, né? Total. Você trabalhar com franquia não é uma venda simples. A gente tem vários modelos de venda quando vocês vão estudar a venda, né? Você vê que a venda complexa, muito. Às vezes ela leva meses para acontecer. Hoje, Glauto, o que você falou perfeito. Hoje a gente pega lá um candidato, tá? Eu falo muito em venda, né, de franquia, tem várias formas. Tem venda por emoção, venda por financeiro, né, retorno financeiro, identificação. Então, às vezes a pessoa está ali, ela está querendo comprar, ela está no momento de comprar alguma coisa. E às vezes ela cai na mão de um cara que fala assim, essa pessoa quer comprar de qualquer jeito uma franquia. Mesmo ela não sendo uma pessoa para comprar uma franquia de caneca, eu vou vender para ela aquilo ali. Vou empurrar a goela abaixo. Tem pessoas que vêm só pelo financeiro. Então, eu gosto muito, quando eu falo de vender, para as primeiras franquias, inclusive, de uma marca recém-formatada, para clientes da marca. Que aí são aqueles que são o brand lover, né? Que é aquele cara que é apaixonado pela tua marca. Aquele cara, ele entra porque ele quer a tua marca, ele quer ser franqueado. Então, mesmo no início, com alguns desacertos, né? Algumas coisas que de repente ele não está nem performando tão bem, ele não está nem vendendo o que a gente disse que ia vender, ele está tranquilo. Porque ele tá apaixonado, ele está afim da marca. Então, esse iniciozinho é bem legal vender para quem gosta da tua marca. E é natural, tá? Lá que a gente fala as 5, 6, 10 primeiras franquias, vender para quem já conhece a marca. Do que só aquele cara que quer botar grana e quer retirar.
Se aquele cara que quer botar grana e quer tirar, ele não vai ter paciência de ficar te ouvindo ou de achar, pô, mas não interessa, eu comprei uma franquia. Deu problema, ele vai ficar maluco. Ele briga. Vai querer o dinheiro na hora. E às vezes esse cara, ele, como você falou, né? Essa esteira, né? Esse tempo de compra é diferente de um para o outro. Aquele apaixonadão, ele vem, às vezes, em 2, 3 reuniões ele fecha. O outro analítico, ele quer entender, né? É mais difícil. Nós, né? Aí o Wings, a gente preza muito por isso. Se vem uma pessoa, e vem um homem, a gente pergunta, você é casado? Sou. Então você está comprando para você ou para sua mulher ou para a família? Não, estou comprando só para mim. Legal, mas pô, na próxima reunião, traz sua esposa também pra gente entender, pô. Mas por que eu vou trazer minha esposa? Legal, diferente. Por que eu vou trazer? Sabe por quê, cara? Porque a pior coisa que tem é você comprar uma franquia e não ter o apoio da sua família. Porque depois, quando eu for todo dia, 6 da manhã, 7 da manhã, ir lá pra minha loja, pra abrir minha lojinha, porque eu sou franqueado, e minha esposa não me dá apoio, chegar no final de semana, bem, não vai não, fica com a gente aqui. Vamos pro piquenique final de semana, vamos pra praia final de semana. Não vai entender, começar a jogar contra. Aí é ruim. Então, olha que coisa, olha a estratégia que a gente tem com quem conhece, sabe vender, faz diferença. Então, a gente chama, sem problema nenhum, vamos fazer uma segunda reunião com a sua esposa, ou vamos fazer uma segunda reunião com o seu marido, tá comprando para você, mas vamos ter uma união, vamos ter essa união, porque se ela tem comprometimento antes de fechar, ela se comprometeu contigo. Não vai chegar lá naquele momento na frente e vai dizer não, entendeu? E é sendo transparente também, porque pode ser que ela atrapalhe a venda. Com certeza. E se ela atrapalhar a venda, faz parte do processo, porque evita também uma dor de cabeça lá na frente. Com certeza. E se ela falar, não quero, não vai te apoiar, cara, é melhor não ir. Melhor não ir. E aí, tanto para ele quanto para o franqueador, a melhor coisa que tem, esse filtro a gente faz. Isso é bom. Entendeu? Isso é bem bom. Com certeza. Humberto, seguinte, estamos chegando aqui agora no nosso querido quadro Papo CW. Papo CW toda vida é uma discussão aqui. Eu faço umas perguntas polêmicas, o pessoal acha que é coisa pesada, mas é só uma pergunta polêmicazinha ali no mercado, no setor. Sim. Coisa leve, tá? E aqui, antes da gente começar o Papo CW, eu queria divulgar, mais uma vez, o Caminhão do Descontão Cardápio Web, para você aproveitar ofertas muito boas nos nossos módulos. É realmente um caminhão de ofertas aqui, com vários produtos interessantes para você aproveitar, com condições mega especiais que não vão acontecer de novo. Então aproveita, que essa promoção é válida apenas para abril e maio. Então corre, aproveita o Caminhão do Descontão, tá rodando agora, não vai ficar para trás, fechado? E agora vamos voltar pro Papo CW. As perguntas são um pouquinho polêmicas, só um pouquinho, tá? Nada de muito pesado. E elas têm uma ideia de ser um bate-rápido, uma conversa mais rápida. Eu fiz uma pergunta aqui, resposta rápida. Pergunta direta, resposta direta, né? Como a gente fez. A gente fez também lá no podcast, você me convidou. Eu tirei essa ideia do teu podcast, inclusive. Ó, tá vendo? Tá vendo? Foi um podcast super legal. Pra quem não conhece a mansão do Humberto, baita do escritório legal, formato de mansão. Fui lá, me recebeu super bem. Depois fez uma festa no dia seguinte, no tema de Viking. Eu adoro Viking, não sei se tu viu, mas... Valhalla, ele acabou de vender acabou de inaugurar, inclusive aí, Anderson e Persini. Inauguraram uma franquia nova aí a semana, a gente foi lá e o Thaís fomos na inauguração. Super legal. Se olhar a cultura lá da minha empresa, eu compro machado pra galera, que é pra quando chegar no final do mês eles darem umas de Vikings aí, né? Isso é legal. Pra o negócio da batalha, o pessoal fica super empolgado. Muito bom. Cara, vamos lá. São as perguntinhas aqui um pouco mais diretas, e aí, mas enfim, se tu quiser esticar um pouco mais também não tem problema, tá bem? De cada 10 franquias, quantas dão errado? Então essa porra, você vai pegar pesado, já vi. Se essa primeira já foi assim... Quer que eu mude? Não, vamos lá, olha só. Quer que eu tire essa pergunta? Não, eu falo bem, olha só. Se quiser, a gente corta. De cada 10, eu te falo que, pelo menos o meu histórico, né, o nosso histórico lá na Wings, 2 ou 3 vão muito bem. Explodem, vendem muita franquia, né? Vendem muita franquia, funciona muito bem, a coisa roda perfeitamente. 2 ou 3 não vão tão bem, tá? Aí quando eu falo não vão tão bem, é porque não que vai quebrar, dá problema, não. Ele foi para o mercado de franquia, com uma expectativa de venda de um número específico de lojas, e às vezes não consegue vender aquilo. E fica lá naquelas poucas unidades, né? Tanto próprias quanto algumas poucas de venda de franquia. Isso para mim é o dar errado. Uhum. E aí no meio, né? Se eu tenho lá 3 que não vão tão bem e tenho 3 que vão melhor, sobram lá mais 4 que ficam mais ou menos na média. Aquela coisa que eu queria muito, mas não fui, mas também não fui tão mal. Fiquei numa média. Então, assim, virar a franquia hoje, fazendo uma boa estruturação, eu não vejo muito problema de, formatei e daqui a 2, 3 anos o cara fechou a marca. Não. Quebrar a marca, não. Mas muito não difícil. Explodir como gostaria, realmente tem algumas que estão nesse índice aí.
mas muito difícil quebrar uma marca. Até porque depois de uma formatação, ele estruturou tudo, né? A gente ajuda muito na parte toda de perda, né? A gente consegue entrar para entender a operação em si. Então, a gente tenta ajudar a formatação em si, quando a gente fala em franquia, sendo franquia ou não. Tem muita marca que vai lá e fala, não, cara, eu só quero contratar para estruturar. Então, eu tenho que ir lá no estratégico, eu tenho que ir no financeiro, eu tenho que ir no operacional, eu tenho que ir no jurídico tributário daquela marca, eu tenho que ajudar um pouco também nas estratégias de marketing comercial. Então, a grande diferença é crescer como franquia ou crescer como loja própria, basicamente é ter aquela pessoa que é franqueada ou não. Ou eu cresço com gerente e eu tenho tudo modulado, tenho tudo padronizado, ou eu cresço com franqueado. Então, muda um pouco o contrato de franquia e tudo mais. Mas no restante, esses processos todos a gente faz tanto para loja própria como para loja de franquia. Entendi. Entendeu? Essa daqui eu tenho dúvida. Primeira pergunta, tem franquia de delivery? Tem, muitas. E se tem franquia? Vale a pena? Vale, com certeza. Então depende do produto, né? Tem coisas assim, quando você fala em delivery, né? A gente fala muito aqui das plataformas e tudo e tal. Ah, mas tem plataforma que cobra muito, tem plataforma que eu tenho prejuízo e tal. Para ir só para o delivery. Né? Só delivery, o cara não quer presencial. Depende. Então, se a gente consegue equilibrar isso, né? Tem para falar, eu tenho que só vendo muito se for em desconto com um monte de cupom, não sei o que e tal para vender. Depende. Então, a gente tem que analisar bem, né? E fazer um bom plano de estruturação para isso. Mas tem diversas marcas que eu dou de exemplo que é só de delivery e funciona bem. Consegue me citar um bom exemplo de uma franqueadora só de delivery? Vamos lá. Tem marcas que só fazem delivery e vão bem. Por acaso a gente estava falando aqui agora e a gente está indo para uma marca, tem um cliente nosso chamado Rafael, ele é do Kijapa, que é de japonês aqui do Rio. Tem 3 lojas só de delivery e funciona muito bem. Agora ele está formatando uma marca com a gente, que está vindo uma marca super disruptiva, chamada Mundo dos Hots. O que ele fez? Ele simplesmente falou, o que eu mais vendo no meu japonês? O Hot Philadelphia. E ele falou, agora eu quero ir para franquia só com os Hot. Então, o Hot Roll, né? Então, o Hot Philadelphia, o Harumaki, tal, tudo aquilo que é quente e frito, está indo para franquia. E fizemos um estudo, né, de investimento inicial que é mais baixo e de faturamento e venda em cima disso. E agora estamos lançando aí, agora esse mês vai sair as primeiras lojas, já e vão sair acho, com 3, 4 lojas de uma vez, já com a franqueadora, e assim, só voltado para a franquia. Aí é o modelo, é o produto, é tudo que a gente falou. Estratégia, o meu cliente ideal, o meu modelo de negócio, produto, preço. Então, assim, a gente está indo para um público mais C, né? A gente entende, né? E o japonês lá que quanto mais elitizado, mais os produtos são mais sofisticados, aqueles produtos mais... Dá mais trabalho. Agora, o público quer comer aquela coisa do fritinho mesmo, que é o mais gostosinho, que é o hot e tal, e a sobremesa, que é doce, né, e açúcar. Então, hoje a fritura e açúcar vende muito. Legal isso aí. E tá indo bem. Aí, ó, pra você que tem um modelo de negócio hoje que é só delivery, já pode começar a pensar em entrar nesse negócio. Com certeza. E até saber qual é o momento certo do cara fazer essa escolha de ir pro delivery. É quando o cara chega num determinado faturamento, um determinado nível de gestão? Qual seria o momento? Não, assim, hoje em dia, né, eu comecei a falar aqui, se você tem um restaurante, ainda não tá no digital, trabalhando forte, e no delivery, tem grande chance de ter problema no futuro. Se você não der a cara e for pro digital e não pensar em delivery hoje em dia, cara, o momento de consumo está mudando muito. Antigamente, eu não era um cara adepto ao delivery. Né? Eu sempre falava, eu tinha dificuldade de pedir, eu falava, não vai vir igual restaurante, não quero. Hoje em dia, cara, tu pegar o celular e botar ali e pedir, muito fácil. Vai chegar na tua casa, tão super bacana confiável, quanto, entendeu? É isso aí. Então, assim, delivery hoje, acho que não tem mais volta. Acho que o restaurante tem que pensar em delivery, sim. Tem uns muito específicos aí, assim, não, mas o cara tem toda a experiência, tem toda aquela coisa do... Aí pode até ser, mas do contrário, cara, delivery hoje em dia, eu acho que é um sine qua non para qualquer restaurante. Entendeu? Tenho só mais 2 perguntas. Eu ia fazer só uma, mas eu tô curioso com outra. Pode então vou mandar. Meu time eu já falei qual é, Fluminense. Então tá numa fase muito boa, então não tem vergonha de falar. Cara, na verdade eu queria saber qual é um bom segmento de franquia neste momento.
dentro do setor de food. É pizzaria, hamburgueria, pastel, sushi. O que é um bom setor para investir em franquia nesse momento? Então, assim, a gente está passando um momento delicado da economia, né? A gente não pode dizer que está tudo mil maravilha, né? Nossos clientes estão bombando, estão faturando e tal. Tem alguns nichos específicos. Se eu pensar, aí não falando especificamente do produto, se é hambúrguer, se é pizza, se é sushi. Vai falar açaí. Açaí, não é especificamente nenhum. Salgadinho, né? Não é. O que a gente está vendo muito são as tecnologias embarcadas. Assim, hoje em dia, se você tem um negócio disruptivo, da forma que você apresenta o seu produto, né, com diferenciação de embalagem, o marketing, né, a forma que chega mais rápido no consumidor e como ele tem, sim, a usabilidade. Né, ele entra hoje em dia e você concorre com gente que está anos-luz. Você tem aquele restaurante super tradicionalzinho, que você abre ali, tem aquela coisinha do dificuldade de abrir, de ver um cardápio e tal, foto feia. Cara, vai para isso, investe nisso, investe em tecnologia, investe em inovação, investe em marketing bem feito. Então, isso você tem diversos. Então, você fala assim, então só tem um setor de alimentação que está bombando? Não. Em todos os setores, você tem caras exponenciais. Porque, então, pode ter certeza que está pensando nisso. E outra, pensando sim no momento que está difícil e tudo mais, ser mais acessível. Então, modelos mais baratos, a gente tem conseguido. Né? Tem marca aqui que a gente está falando em home base. Quando? A gente ensina o cara e o cara faz em casa. Então, hoje em dia... De franquia? Legal. Uma delas é o Casal dos Churros. Eles são bombados. Pode olhar lá. Casal dos Churros, 380, 390 mil seguidores. É um casal que começou, alguns anos atrás, fazendo churros em casa, vendendo em aplicativo só, vendendo delivery, da cozinha da casa deles. Começaram a crescer, começaram a bombar, 20 mil, 30 mil de faturamento, já não daram nem a cozinha. Aí montaram um deliveryzinho, né, ali uma dark kitchenzinha, funcionou, bombou, ao ponto que eles cresceram, foram para uma dark kitchen maior, já com salão, já começaram a ter experiência. Então, assim, e hoje já faturam um volume bem grande e pensaram em franquia. Né? Então, assim, estão bombando. Churros gourmet, cara. Quando você olha aí churros na pracinha ali da tua casa, 5, 6 reais, os caras vendem churros a 20 e tantos reais. Porque é um churros totalmente diferente, você vê lá, aí o marketing muito bem feito. Pesa muito, né? Então, tem datas comemorativas que os caras vão lá, data de Dia das Mães, dia dos namorados, aí tem lá um churros em desenho de coração, sabe? St. Patrick's, né? Aí vem um churros verde, aí Natal, um churros vermelho, sabe? Então, assim, eles fazem muito isso. Eles têm a tecnologia porque eles estão no marketing muito forte, estão no digital e conseguem fazer um delivery muito bom. Né? Acho que 60%, 70% da venda deles é delivery. E a gente começou a ver. Eles começaram a crescer ensinando, começaram a ter, então, com mais de 4 mil alunos pelo Brasil, ensinando a fazer churros em casa, para vender churros de casa. A gente falou, peraí, você já tem um ouro na mão. Pronto, tá feito, é só colocar. Vamos oferecer a tua marca, que vocês são muito fortes no digital, para essa galerinha que faz de casa. Cara, a maioria, ninguém nem foi para casa, fazendo pequenos deliveries, fazendo já ali, já da kitchenzinha deles. Então já estão comprando franquia deles, porque eles usam um nome forte, eles usam um marketing forte, né? Com toda a parte que a gente está fazendo de tecnologia para fazer bem feito, para entrega, tudo, né? Essa cadeia toda de venda, tá aí, vendendo franquia de delivery e uma coisa que você nem imagina, churros, né, em casa. Legal. Então, em todas as áreas você tem algumas marcas diferentes. Resumindo aqui, a gente tem um cara que sabe fazer marketing bem feito, como um baita diferencial para conseguir criar uma franquia de sucesso, e o cara que tem um diferencial também muito claro nele, como um Júlio do Pão de Alho, que é um pão de alho, um hambúrguer de pão de alho, que é um negócio totalmente diferente, chega na cidade, todo mundo vai querer provar, entendeu o que é. Aconteceu um fenômeno recente, foi o abate de latte, né, que eles lançaram o picolé, abate de latte, né, que tem todo um creme por cima, um negócio muito bonito. Chegou lá em Fortaleza recentemente, e as influenciadoras começaram lá, minha noiva, né, e me chamou, doida pra ir e tal, fez toda uma ação de marketing dentro dessa visão, desse picolé da Abate de latte, muito sucesso, com 2 diferenciais. Primeiro, um picolé premium, com um creme, uma calda por cima, super bonito, claramente um produto diferenciado, premium mesmo.
Segundo, um marketing super bem feito. Uma marca forte, associada a influenciadores, fez o combo que você acabou de falar e bum, estourou. Acabou. Estoura. Se for bom, a pessoa volta, compra de novo. Com certeza. E você faz o mercado. Essa que é a ideia. E vira o negócio. Total. Legal. E a outra pergunta que eu tinha, só pra gente finalizar o podcast, é quem não deve investir numa franquia? Cara, assim, franquia, né, depende muito em todos os sentidos. Quem não tem que investir em franquia? Quem não quer seguir as normas de uma empresa que já tem sucesso, uma empresa que estruturou para replicar, porque assim, se você não quer seguir regra, se você não quer ouvir o teu franqueador para te dizer o caminho correto, não entra na franquia, monta o teu negócio próprio. Entendeu? Do contrário, tem gente de todo tipo. Não tô falando qual é o restaurante que não deve... entendi. Achei que fosse... formatar achei que você estivesse falando que não deve entrar como franqueado. Não. Mas quem não deve formatar é quem realmente não quer uma coisa organizada. Aí é o contrário. Eu tenho lá meus processos, meus métodos, só eu sei fazer e nunca vou replicar isso. Não vou passar isso para frente. Tem dono de marca que entra no nosso processo de formatação e ele acha que ele vai ficar tudo embaixo da asa dele sempre, né? Que ele não está percebendo que ele tem que se organizar para ele vir para a gestão. Quem não quer sair do operacional, não formata franquia. Fica com uma lojinha, com 2 lojinhas, 3 lojinhas próprias e pronto. Então, se você não entender que você tem que se organizar, não entra na franquia. É porque vai do perfil também do cara. Tem gente que realmente não quer isso e não seja feliz sendo um gestor diretamente. Se não estiver ali, botando o dedo em tudo, pensando em tudo, falando em tudo. Exatamente. Não tem jeito. Ele tem que pensar que o franqueado vai tocar o negócio. Entendeu? É isso. Show de bola. Humberto, cara, muito obrigado pela participação. Eu agradeço você, tua equipe toda. Cara, gosto muito do bate-papo que a gente troca. Você é um cara muito inteligente. Obrigado, tá? Você também. Muito obrigado. Para vocês que quiserem conhecer a Wings Company, vamos deixar aqui na descrição um link para vocês conhecerem, tá? Quem quiser acompanhar a gente no YouTube é CWCast. Se inscreve, se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve aqui. Já se estiver no Spotify, dá 5 estrelas lá pra gente. Não esquece também de acompanhar nossas redes sociais no Instagram, cw.cast e cardápio.web, são 2, tá? E quem quiser me acompanhar para ver aqui a minha rotina no backstage, aqui por detrás dos panos, nos bastidores do mercado de food, é Glauton_Santos, tá? Só dá uma olhadinha por lá. Tô sempre postando ali o conteúdo, o que tá acontecendo aqui, né, nessas viagens que eu faço, dos parceiros que eu sempre me encontro como Humberto. E é muito legal, gosto muito de ter esse contato próximo com a galera de food. Também não esquece, tá, do caminhão do Descontão Cardápio Web, uma iniciativa aqui que a gente está fazendo muito poderosa para poder desenvolver aí uma maneira do nosso cliente conseguir ter um acesso mais fácil ao sistema, né? Então assim, você consegue agora promoções muito boas, tá? A gente abriu em maio, a gente resolveu realmente dar uma condição diferenciada, que é o caminhão do Descontão. Então por aqui você vai ter acesso aí a um sistema de gestão completo para sua operação, uma automação de atendimento com chatbot, cardápio digital, tudo que você precisa. E também toda a parte de vendas, né? E lembrando que isso aqui são todas as ferramentas de gestão, vendas, atendimento para mesas, comandas, balcão e delivery. Então, sim, para qualquer tipo de negócio que tá... Cara, faz todo sentido você conhecer a Cardápio Web e com custos bem acessíveis, inclusive aproveitando aqui já nosso queridíssimo caminhão do Descontão Cardápio Web, para você ter acesso a essas ofertas, que é realmente um caminhão de oferta. E finalizando aqui, Humberto, passo a bola para você, passa as suas redes sociais, como que a galera consegue te acessar. Lá pela empresa, wings.company.br, tem um BRzinho no final. O meu é Humberto sem H, né? Humberto com U, Humberto Filho, 76. E é isso. Segue a gente lá nas redes sociais e vamos falar bastante de negócio dia a dia. Fechadaço. Obrigado, fico muito honrado pelo esse convite aí, vocês virem para o Rio de Janeiro, convidarem algumas pessoas, algumas empresas, a gente ter sido agraciado, porque, como eu falei, gosto muito de trocar ideia contigo. Você é um cara que, pô, tira o chapéu com a tua idade e com o tempo que você tem de negócio, virar uma gigante dessa. Quero ver você virar aí um unicórnio rapidinho. Vambora. Amém. Vambora. Valeu, Obrigado, cara. Obrigado. Um abraço. Valeu. Bora.